Boa noite para todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, então, para este nosso quinto e último encontro do nosso curso popular, O Presente e o Futuro do Trabalho. Eu sou André Langer, participo da Pastoral Operária de Curitiba, Paraná, e hoje auxilio, ajudo aí, então, na mediação deste nosso encontro. O tema de hoje, né, o tema central, principal da nossa conversa, da nossa discussão de hoje é a organização da classe trabalhadora. Assim, para nos ambientarmos, vamos ouvir, ver e ouvir, então, uma música do Chico César. André Cavalcante era professor, amigo de todos, de pai de Pedrinho. Bruno Campeiro seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. E Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalha. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Irama Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Norberto Eugênio era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar, com Quitéria Melo não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Oh, 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 oh. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Wilma Bassete, voz especial, pros netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete.
das mangas tiradas do pé do quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente se números frios não tocam a gente. Espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Oh, 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 oh. Oh, amangando de que o babo, o manga de gamane, sama oh. E números frios não tocam a gente, espero que nos consigam tocar. Oh. Muito bem, então, e antes de continuarmos, então, e como a gente faz também nas outras vezes, nós vamos fazer agora uma memória, né, do nosso último encontro, né, cujo tema central era alternativas de organização do trabalho. E quem vai nos ajudar, então, a fazer esse relato é o Jardel Neves Lopes, que é liberado da Pastoral Operária e também é membro da executiva da Sexta Semana Social Brasileira. Jardel. Boa noite, André, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Chegamos ao 5º módulo e último deste curso Presente e Futuro do Trabalho, um curso muito importante que tem se destacado bastante, né, com muitos comentários positivos pelas assessorias, pelos participantes, pela pertinência que ele traz, né, e a última etapa que nós tivemos, o 4º módulo, tratou de alternativas de organização do trabalho, de modo especial, dentre elas falando de organizações cooperativas, de economia solidária e, de modo especial, das redes. Então, nós tivemos, na semana passada, 2 grandes redes conosco, que foi a Rede Chique Chique, do Rio Grande do Norte, e a Rede Esperança de Santa Maria, né, do Rio Grande do Sul, os 2 extremos aí do país. A Rede Chique Chique foi representada aqui pelo Adriano Cavalcante, e ele começou nos lembrando a simbologia do termo chique-chique, que é uma planta, um cacto, que significa resistência em meio à seca, resistência em meio às dificuldades, né, no caso da rede, resistência em meio à sociedade capitalista. E aí o Adriano colocou para nós que a rede Chique Chique é uma rede mista, com a participação de homens, mulheres, né, com a participação da juventude, que iniciou os diálogos em 2003 e 2004 decidiu formalizar, né, como associação de comercialização solidária, juridicamente formalizada, né, um processo necessário para o avanço, sobretudo na organização, na comercialização. É uma cooperativa que dá organicidade, né, a processos de reconhecimento fiscal, relações com as políticas públicas, esse procedimento que é necessário. Então, da informalidade para a institucionalidade jurídica, né, um processo importante dentro de uma rede que cumpre, né, o que faz com que ela passe a cumprir também responsabilidades sociais, civis, digamos assim. A rede Chique Chique, ela é composta por 3 eixos, né? O Adriano nos dizia, da agroecologia, a economia solidária em si e o feminismo. Então, a agroecologia com a questão dos produtos sem agrotóxico,
o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, né, os princípios que envolvem a agroecologia, o feminismo que visa, né, trazer a presença da mulher e as reflexões das mulheres nos espaços de gestão. E ele destacou: se houver discriminação, desrespeito e mesmo violência contra as mulheres, deixa de ser válido como uma economia solidária ou como integrante da rede, né? E a economia solidária como processo de cooperação, processo coletivo, cooperação, e que coloca o ser humano no centro e não o capital no centro, né? Ele dizia que uma outra economia já acontece a partir das redes, que transforma a realidade, que transforma vidas, né? Então, o Adriano falou basicamente que a rede é composta por autogestão, são 16 núcleos em 16 cidades, 4 territórios diferentes no estado, articulação com outras organizações, com outros fóruns, com outras redes, né? Ele citou ASA, ANA, ASA, que é a articulação do semiárido, ANA, que é a articulação nacional da agroecologia, o Fórum, né, de Economia Solidária, enfim, órgãos do Estado, e a certificação, que é o que garante o reconhecimento de produto orgânico, a fiscalização também, né, que garante a fiscalização dos produtos produzidos pela rede, sobretudo pela economia solidária, os grupos de economia solidária. E a comercialização, que já tem, né, aí através de vários projetos, de feiras, e com a pandemia acabou ganhando uma nova modalidade de delivery, né? Enfim, a rede Chique Chique também tem uma carta de princípios, né? Ele destacou alguns princípios da economia solidária, da produção, comercialização, princípios de valorização do trabalho das mulheres e jovens, a reprodução da agroecologia, enfim, conjunto de princípios. E a irmã Lourdes e a Abigail falaram da Rede Esperança. A Rede Esperança, ela é do Santa Maria, Rio Grande do Sul, e nasce com o apoio da igreja, sobretudo com a presença de Dom Ivo Loscheider, que foi um grande sinal de esperança naquele momento para aquele povo. E ela diz que o Dom Ivo motivou o projeto, que ainda em 1987 originou como Projeto Esperança, depois em 89, né, se transformou na Co-Esperança, uma cooperativa mista de pequenos agricultores e urbanos e rurais, né, vinculado e abrangia várias dioceses, e depois, em seguida, né, em rede com universidades, com outras parcerias, e seguiu organizando o povo, e enquanto o povo se organizava, acho que esse é um destaque importante que ela trazia, né, enquanto o povo ia se organizando, a igreja ia motivando com a mística, e a universidade ia fomentando com as tecnologias e as políticas públicas com recursos, né? Ela destacou alguns períodos de governos, sobretudo do governo Lula e Dilma, que tiveram apoio para a economia solidária, de incentivo à economia solidária, sobretudo com o PENAI, né? E que depois disso esses apoios acabaram também. A irmã Lourdes e a Abigail também citou a relação com a Caritas, né, a integração da Rede Esperança com a Rede Caritas brasileira, né, que deu bastante apoio e continua dando apoio, sobretudo aí nessa dimensão da realização do que veio depois, que foi a feira, né, que começou em 92 com o Feirão Colonial, que não era só feira, né? Acho que um destaque importante que ela fez, não é só feira de produto, mas é também troca de ideias, né? Tinha momentos de formação, mística, de autogestão, de agroecologia, interação urbano e rural. Ela citou o 8º Intereclesial das SEBS, que aconteceu em Santa Maria, e a Rede Esperança foi grande acolhedora, né, com a acolhida com o fornecimento de alimentação e etc. Né? Depois, crises, né, acho que um destaque importante, ela diz: crises vieram
e foram muitas, mas nascem coisas novas. Importante isso. Das crises também nascem coisas novas, né? Ela disse, citou a 94, a implantação do Plano Real, houve vários desafios na comercialização, mas no mesmo ano nasceu a FEICOP, que é a Feira de Economia Solidária, que hoje é reconhecida a nível de região, a nível de país, a nível de América Latina, e a última feira presencial aconteceu em 2019, e teve a presença de 1.000 empreendimentos, mais de 300 mil pessoas, de 30 países diferentes, todos os estados do Brasil representados, enfim. Então, a riqueza, que é algo que começou pequeno, como um projeto Esperança, e depois já se constitui como uma grande rede, uma grande feira, que aí ela diz que os eventos não é só comercialização, mas é também atividade cultural, seminários, oficinas, formação, enfim, é uma feira de produtos, mas também feira de ideias, como eu destaquei antes, né? E aí essa rede Esperança também articula, né, e participa do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, do Conselho Nacional, né, de conselhos regionais de diversos espaços, né? A Abigail trouxe outro ponto, né, um destaque interessante, que é o trabalho em rede é importante porque conecta pontos, combate o isolamento de grupos, coloca-os coletivamente nas decisões, em primeiro lugar, como teia, né, como foi criada, depois como rede. Então, esses pontos, né, alguns destaques interessantes, e que muita gente, né, ainda que, inclusive, que estavam fazendo o curso, trouxeram nos comentários que não conhecia as redes ou esses princípios, esses passos da economia solidária, e aí as duas experiências foram muito importantes, né? Em cada uma dessas experiências, dessas redes, tem experiências maiores por trás, tem riquezas muito grandes, conexões de pontos, né? Assim como é uma rede, conexões de pontos, e dentro desses pontos tem comercialização, tem vida, tem transformação de produtos e também transformação de pessoas, transformação de realidade. E assim é uma das experiências, e tem tantas e tantas outras experiências que eu acho que o curso nos motiva e nos deixa o desafio de pesquisarmos, buscarmos e construirmos. E assim tem também, no meio da pandemia, tem construído outras experiências muito interessantes. Hoje, nós vamos ficar com a experiência da articulação dos trabalhadores, né? Essa enquanto organização, alternativa de organização do trabalho. Hoje nós vamos olhar um pouco para a organização dos trabalhadores, a partir de experiência que está mais no campo do movimento sindical, e outra experiência que está mais no campo da comunidade. Então, bem-vindas, bem-vindos, tenhamos uma ótima noite, por aqui um pouquinho frio, mas nada que saber que estamos conectados como pontos nos aquece também. Muito bem, então. Obrigado, Jardel, por essa memória. Antes de chamar, então, os nossos assessores de hoje, queria apenas recordar, então, ou comunicar duas coisas. Uma primeira é que esta atividade é uma atividade certificada. Então, quem está participando, quem está registrando sua presença e quiser, evidentemente, então depois tem direito a um certificado. Este certificado para o curso todo está sendo proporcionado pela FAGE, que é a Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Então, quem quiser, pode, então, depois, né, ao longo da nossa conversa aqui, né, no chat, vai aparecer, então, o lugar. Então, basta apenas entrar ali e preencher os dados que aparecem ali no formulário. Então, quem, evidentemente, tem interesse. Uma segunda questão nós podemos também, como nos encontros anteriores, participar, interagir, então, com as pessoas que vêm aqui para esse debate.
Então, para isso, basta colocar ali no chat também, né, a pergunta ou então comentários que depois das falas a gente vai dirigir, então, a Maria de Lourdes e também ao Douglas, que vão estar aqui conosco esta noite. Então, como já falei antes, o tema, então, é a organização da classe trabalhadora, né, e ele encerra, então, esse ciclo que iniciamos, então, a partir dos primeiros 2 encontros, né, eles se centrarem, então, em torno da questão, né, da análise, então, das mudanças que estão se processando, tanto no mundo como no Brasil hoje, fizemos aí 2 aproximações. No terceiro encontro, fizemos também uma outra aproximação, mais a partir de um olhar teológico, também um olhar do ensino social da igreja. E os 2 últimos encontros, então, como vocês veem, percebem, são mais prospectivos. Ou seja, é claro, sempre um olhar para a realidade, mas também a partir daí, como olhar para frente, que alternativas estão já acontecendo entre nós, com vistas, então, a trazer soluções, então, para essa questão do trabalho. Eu vou, então, chamar agora as 2 pessoas que estão conosco já. A primeira, então, é a Maria de Lourdes Alves da Silva, a Lourdinha, que é secretária de Políticas Sociais da Federação dos Bancários de São Paulo. E também vou chamar já o Douglas Eliodoro, que participa do Conexões Periféricas RP, que é um coletivo de jovens de Rio das Pedras, do Rio de Janeiro. Então, a Lourdinha e depois o Douglas, cada um terá, então, 20 minutos, para fazer, então, a sua exposição inicial. E, claro, depois, como eu já falei, depois, então, a gente vai apresentar as perguntas e vocês terão, então, de novo, uma segunda rodada. Então, aí sim, para interagir, então, com os comentários e as questões, que os participantes e as participantes vão trazer para vocês. Então, agradeço desde já, então, Lourdinha, Douglas, por terem aceitado o convite, de estar conosco esta noite e nos provocar, então, com as suas reflexões. Está bem? Então, desde já, obrigado. Lourdinha, passo então para você, nesse primeiro momento, a palavra. Então, está contigo. Seja bem-vinda. Vamos começar. Bom, gente, boa noite aí a todos e todas. Eu sempre sou aluna, né? Em todos os lugares, quando eu, assim, vários cursos que eu tenho realizado aí, eu tenho 99% de sala de aula como aluna, então, para mim, hoje é um grande desafio estar com vocês aqui, mas aí vamos aceitar o desafio e vamos construir juntos e juntas aí essa nova sociedade que a gente almeja. Meu nome é Maria de Lourdes, como foi colocado aqui, na Pastoral Operária, eu sou membro da Pastoral Operária já há alguns anos, e na Pastoral Operária, desde a Pastoral da Juventude, o pessoal me conhece como Lourdinha, por todo o Brasil, o pessoal me chama de Lourdinha. Na categoria bancária, eu sou a Malu, então são as várias faces da Maria. Eu sou uma trabalhadora bancária, eu sou funcionária do Banco Bradesco, já há pouco mais de 23 anos, né? Trabalhei no comércio, trabalhei em restaurante, mas nos últimos 23 anos e meio eu sou bancária. E passei a ser bancária em 1997 com uma luta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco região, porque até eu ingressei no banco como funcionária terceirizada, realizava todos os trabalhos, né, enquanto bancária, mas não recebia salário como bancária. Então, teve que ter uma luta do sindicato jurídica para transformar mais de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras que trabalhavam na central de atendimento de cartão de crédito Bradesco, para que nós fôssemos aí trazidos, né, incorporados como bancários e bancárias. Então, desde 97, eu atuo como bancário. Em 2009, eu vim para a direção do sindicato,
aliás, do sindicato da Federação dos Bancários, né, porque a nossa luta sindical se divide de várias formas. No sindicato é como se fosse município, estado e federação. Então, nós temos aí o sindicato que representa aí os municípios, a federação, né, dos bancários e a confederação, somos todos filiados à Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Assim, eu gosto de falar da minha vivência, né? Então, assim, eu acredito que nesse tempo de pandemia, nós estamos vivendo um tempo que a gente amanhece vivo e a gente vai dormir e não sabe se a gente vai amanhecer vivo amanhã ou se a gente vai chegar até o final do dia, porque tudo está muito incerto. Tudo está muito incerto e, inclusive, a questão do emprego. Então, ontem à tarde mesmo, nós fizemos um tuitaço, né, chamando a atenção aí de toda a forma de opressão que o Banco Itaú tem realizado contra os trabalhadores e trabalhadoras, e até eu coloquei uma frase lá, um mote que nós utilizamos, que fala, né, sem emprego não há futuro. Então, assim, na pastoral operária, nós falamos muito sobre essa questão da diferença entre emprego, o vínculo empregatício, né, a assinatura na carteira, com registro, com seus direitos e conquistas, né, e a questão do trabalho. Então, assim, na minha opinião, existe uma grande diferença na motivação entre ter trabalho e ter emprego, porque hoje, atualmente, nós estamos aí com muito trabalho na sociedade, eles são realizados de várias formas, em várias frentes. Então, aí o trabalho doméstico não remunerado, a questão da uberização em todos os setores, e a gente vê uma gama temos aí, formalmente, quase 15 milhões de desempregados, desempregadas em todo o Brasil, e a gente vê, né, a quantidade de empregos com vínculo empregatício bem menor do que há muitos anos atrás. A categoria bancária mesmo perdeu milhões de bancários e bancárias ao longo de 10 anos. E os postos, eles não são eliminados somente os empregos, eles são eliminados os postos de trabalho. O banco que eu trabalho, por exemplo, o Bradesco, ele adquiriu o banco HSBC há menos de 5 anos, e ao longo de 5 anos ele já demitiu mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras, e não é recolocado, não é realocado, né? Não é recolocado esse posto de trabalho. Esse posto de trabalho simplesmente ele some. E os trabalhadores e trabalhadoras que ficam no local, eles têm que dar conta de todas as metas, de todo o assédio, de toda a opressão, de tudo que acontece no dia a dia da rotina bancária. E tudo que acontece na rotina bancária, necessariamente, influencia todos os outros setores. Influencia o comércio, influencia o transporte, influencia o aparato público, influencia tudo, né? Porque tudo que acontece, nós somos uma só classe trabalhadora, com vários segmentos de categorias, com várias frentes de lutas. Então, assim, eu até hoje, tardezinha, dei uma ensaiada aqui, eu falei assim, eu quero fazer bonito, né, nessa apresentação, porque são companheiros e companheiras, né, que estão aí acompanhando a gente, e a gente, assim, fica pensando o que falar, né, e eu não queria ir pela linha pelo viés negativo, eu quero ir pelo viés positivo, né, por uma construção onde a gente saia daqui dessa aula de hoje com esperança. Então, falar essa palavra sindicato no Brasil é uma palavra muito marginalizada. Eu sou uma mulher marginalizada por ser uma mulher sindicalista. Sou nordestina, nasci no Nordeste, moro na periferia, numa cidade periférica de Diadema, aqui na região do Grande ABC, em São Paulo, Grande ABCD, MRR, né? Aqui no estado de São Paulo. E a gente, assim, nós temos aí já a discriminação por sermos nordestinos, temos a discriminação por sermos trabalhadores e trabalhadoras, por sermos assalariados, sofremos a discriminação por morarmos longe do centro, né, das grandes cidades, porque as periferias estão muito distantes dos grandes centros, onde tudo acontece. Para vocês terem uma ideia, para sair daqui da minha casa e chegar no prédio Martinelli, onde é a sede do nosso sindicato de bancários de São Paulo, Osasco e região, eu levo, em média, com transporte público, cerca de 2 horas.
utilizando ônibus, metrô e caminhada, né? E assim, falar de sindicato no Brasil ainda é, ainda é uma forma de marginalizar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. E quando nós, mulheres, fazemos parte dessa luta, nós somos também discriminadas por sermos mulheres sindicalistas e por estarmos ali lutando por uma sociedade onde todos e todas têm uma vida com dignidade. Mas, quando eu disse a vocês que eu quero sair daqui hoje com esperança, eu tenho muito orgulho de fazer parte da construção dessa história. Então, assim, já há pelo menos 20 anos eu sou militante, eu faço parte da militância, né, e sou filiada a um partido, né, ao Partido dos Trabalhadores, todo mundo que me conhece sabe. Né, participei da Pastoral da Juventude, aí a gente cresce, né, a gente sai, faz 30 anos e tem que procurar outros lugares para poder dar continuidade à nossa luta. Fui para a Pastoral Operária, desde 2002, mais ou menos, eu tenho realizado aí bastante participações junto à Pastoral Operária em várias das agendas, né, que acontecem durante todo o ano de luta da Pastoral Operária. Inclusive, essa semente que me motivou a ir para o sindicato é fruto de debates que nós fizemos na Pastoral Operária, porque não tem só como a gente reclamar e jogar pedra para quebrar o vidro, né? A gente precisa, de alguma forma, enquanto cidadã, contribuir para que a sociedade mude, né? E aí, com toda a contribuição que eu tinha, com todas a forma, né, dos estudos que eu fazia, né, que eu venho na área de comunicação, sou graduada em comunicação, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, e aí eu fiquei sempre questionadora, não é assim, não pode ser assim, a desigualdade não pode ser normal. A gente vê um irmão da gente, os nossos irmãos, quando a gente acredita em Jesus Cristo, todos nós somos irmãos e irmãs, né, dentro da espiritualidade. Então, não pode ser normal uma pessoa ser meu vizinho, minha vizinha e passar fome. Não pode ser normal toda a violência que acontece contra as mulheres. Não pode ser normal não pode ser natural toda a violência que acontece no nosso Brasil contra o nosso povo negro, gente. Aqui eu quero fazer um comentário. O que foi isso que aconteceu nos últimos dias? Né? 20 dias de perseguição, todas essas mortes ocorridas contra os nossos irmãos e irmãs negras do Rio de Janeiro, que cada vez assusta mais a gente, sabe? Deixa a gente mais triste. Não é essa sociedade que a gente quer. Então, mais desemprego, não tem vacina para todo mundo, para imunizar as pessoas. Então, não há, assim, para mim, para a gente poder mudar essa sociedade, a gente tem que participar de forma coletiva de algum grupo. E aí existem os perfis, né? Existem os perfis das pessoas. Então, vai ter gente que vai querer ficar dentro da igreja, fazendo seu trabalho social dentro da igreja. A gente vai participar de vários grupos, de ONGs, tem vários. Assim, o que não falta no Brasil e no mundo é um movimento coletivo para você participar e você tentar, de alguma forma, mudar a sociedade. E eu, assim, eu tenho sou muito grata acredito muito, né, nas forças positivas do universo, sou católica, mas exerci uma espiritualidade ecumênica, então eu acredito muito que Deus, da forma de se manifestar na minha fé, Ele sempre me conduziu para estar nos lugares onde Ele acha que eu tenho ali o que contribuir com aquela luta, seja no partido, seja na pastoral, seja dentro da igreja, seja numa roda de conversa, e no sindicato, o meu papel enquanto dirigente sindical, e atualmente estou aí no primeiro mandato enquanto secretária de Políticas Sociais da Federação dos Bancários de São Paulo, é a gente fazer o debate para que os nossos desafios sejam vencidos, né, todos os dias e noites. Porque a categoria que eu faço parte, por exemplo, que é a categoria bancária, tem hoje no Brasil cerca de 465 mil trabalhadores e trabalhadoras que são bancários e bancárias. Mas que fomentam lucro para o ramo financeiro nacional são milhões e milhões de pessoas. Nas fintechs, nas terceirizadas, nas empresas quarteirizadas, prestando serviço de alguma forma que, hoje em dia, tem outras formas, né? Até
essa forma de uberizar o trabalho também chegou na categoria bancária. Então, assim, são milhões e milhões de pessoas, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras com formação, com MBA, que fomentam lucro para o sistema financeiro nacional, mas não tem o retorno. E não tem o retorno para valorizar o seu trabalho. Então, para que serve o sindicato? O sindicato, ele é marginalizado por quê? Por que nós somos discriminados? Por que nós somos, muitas vezes, xingadas? São nomes, em momentos de greve, todas e todos vocês aqui já participaram de alguma greve em algum lugar, em algum setor do Brasil, ou em quiçá no mundo, né, quem já viajou para outros lugares. Mas, assim, as mulheres, elas, numa frente de um lugar, eu vou citar aqui a minha experiência, numa frente de agência bancária, eu já ouvi nomes terríveis, por estar ali lutando pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, mas eu tenho um orgulho, né, e tenho a certeza de que estou no caminho certo, por quê? O sindicato qual é a minha base aqui em São Paulo, nós temos cerca de 1/3 da categoria bancária nacional. Então, São Paulo, Osasco e região. E aí, nesse sindicato, para falar um pouquinho da história do sindicato, quando tiver mais perto de terminar o tempo, André, você me fala, por favor? E aí, o nosso sindicato, ele foi fundado em 1923, né? Nós temos aí, hoje, nós testamos diariamente aos bancários e bancárias, mesmo agora em tempo de pandemia, mas a gente tem um atendimento virtual, testamos o atendimento virtual aos bancários e bancárias, no que tange ao atendimento jurídico, previdenciário, também o atendimento às questões de saúde. Nós temos uma convenção coletiva de trabalho que abrange a categoria bancária de conquistas, que são, hoje, nós temos 71 cláusulas assinadas na nossa convenção coletiva de trabalho, que significa o quê? Todos os bancários e bancárias têm o mesmo direito, tem o piso salarial, tem, né, vale alimentação, vale refeição, a 13ª cesta que nós conquistamos em 2007, em 2009 nós conquistamos a extensão da licença maternidade para as mulheres, os papais também, há 2 ou 3 anos nós conquistamos 20 dias de licença maternidade para os pais, plano de saúde para os casais homoafetivos, uma mesa de igualdade e oportunidade para que nós possamos aí avançar em conquistas, né, sociais com relação às questões de gênero. Então, nós lutamos diariamente para manter as nossas conquistas, e aí nós tivemos o grande imbróglio da reforma trabalhista que foi aprovada em novembro de 2017, 2017, isso. E a gente conseguimos manter as nossas negociações negociados sobre o legislado, garantindo as conquistas da categoria bancária, e cláusulas sociais, cláusulas econômicas que garantem garantem que os bancários e bancárias tenham, inclusive, a participação dos lucros e resultados, tenham direito à participação dos lucros e resultados de todo o lucro que nós fomentamos para os bancos, né? Então, assim, falar de sindicato significa participar de uma luta coletiva onde, se nós não tivéssemos as entidades, né, são mais de 50 sindicatos em todo o Brasil que se organizam em suas federações, nós temos, se não me engano, 11 federações organizadas em todo o Brasil, de norte a sul do país, e nos organizamos enquanto Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e ainda somos filiados à CUT, e ainda somos filiados à União Global, também, os bancos que têm aí setores no âmbito internacional, para que nós possamos ter força para lutar, desde o território, que é o município, até o âmbito nacional e internacional, como os bancos têm, né, seus setores lá em outros países. Para que nós possamos ter a garantia das nossas conquistas, dos nossos direitos. Por quê? Só ter a Constituição Federal, direitos lá na Constituição Federal, vocês sabem que não significa que ele vá ser praticado, né, no dia a dia da nossa vida.
Então, falar de sindicato significa que nós temos uma forma de nos organizar coletivamente como trabalhadores e trabalhadoras e dizer para os nossos patrões, no nosso caso, a categoria bancária, dizer para a Federação dos Bancos do Brasil, nós temos um comando nacional eleito pelos bancários e bancárias que dizem a vocês, que lutam, né, que nos representam e vão às mesas de negociações de forma civilizada dizer o que nós reivindicamos. Se nas mesas de negociação o Comando Nacional que representa a categoria bancária não consegue negociar, não consegue trazer o resultado positivo daquilo que nós, é porque a gente não pede nada para a patroa, a gente reivindica. E aí, se a gente não consegue atender, se as nossas reivindicações não são atendidas, nós temos, né, o nosso único artifício é chegar à greve. E o ano passado nós vivenciamos nós tivemos eleição do sindicato de forma virtual, aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo, da região, já tivemos eleições de vários sindicatos também, de forma virtual, Brasil afora, e nós fizemos no ano passado também a primeira campanha nacional, a campanha dos bancários e bancárias não é só uma campanha salarial, é uma campanha nacional unificada, porque nós unimos todas as nossas forças para conseguir manter as nossas negociações de forma ativa e vivas, né, para que nós possamos aí manter nossos direitos, e é uma forma que a gente tem de lutar. E esse sindicato, a categoria bancária, da forma como ela se organiza, ela é a vanguarda e ela leva essa força para outras categorias que se organizam, outros grupos que se organizam, outras entidades que se organizam, e nós participamos da sociedade de várias formas. Quanto tempo eu tenho ainda, André? Mais 3 minutos. Tá. Aí eu quero falar para vocês, além de falar de luta por conquistas e direitos, de manutenção das nossas conquistas e direitos, né, para a gente poder arrancar do patrão aquilo que é a nossa parte, a categoria bancária ainda atua enquanto sindicato cidadão. Atualmente, né, nós temos aí, desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia, nós estamos aí com 70% da categoria bancária em home office, e a outra parte que está trabalhando presencialmente, a gente consegue garantir o rodízio desses trabalhadores e trabalhadoras nas agências, né, para poder garantir aí a saúde das pessoas. Nós estamos aí numa luta perene para que a categoria bancária e outros trabalhadores de outras categorias também sejam incluídos no Plano Nacional de Vacinação, porque nós entendemos que nós estamos realizando um trabalho essencial, e nós também temos aí várias campanhas, né, de arrecadação. Por exemplo, o nosso sindicato aqui em São Paulo está realizando, desde o início do ano passado, campanha de arrecadação de alimentos, com doação de toneladas de alimentos como cestas básicas, como a distribuição de mais de 1.000 marmitas na quadra dos bancários todos os dias, e até uma campanha de combate à pobreza menstrual nós lançamos no mês de março desse ano de 2021, e qual nós estamos arrecadando absorventes para levar dignidade à vida das mulheres, meninas e homens trans, mas que também nós estamos aí levando, né, o debate para a Câmara de Vereadores de São Paulo, junto a uma vereadora aqui do PT, que é a Juliana Cardoso, e também já chamando a atenção para que a gente possa transformar essa campanha de arrecadação em projeto de lei, para que todas as mulheres, homens trans e meninas tenham acesso a absorventes nos mais variados lugares do aparato público. Então, assim, falar de sindicato é falar de conquista social, é falar de conquista trabalhista, é falar de que todas as conquistas que nós temos em todos os âmbitos, nos nossos estatutos, todos os estatutos que nós temos, a nossa Constituição Federal, nossas formulações de convenção coletiva de trabalho, nossas negociações, em todas as centrais sindicais, né? As centrais sindicais têm suas diferenças, mas em determinado momento também se unem em bandeira unificada para dizer também o que agora, por exemplo, nós estamos indo às ruas dizer também, não só indo para as ruas, mas também ocupando as redes, né? Como Facebook, Twitter, Instagram, para dizer que esse governo não serve para nós, né? Que esse governo atual é um desgoverno e é um genocida e, infelizmente, acabou com a vida de mais de 500 mil pessoas, e hoje nós temos, infelizmente, no Brasil, mais de 500 mil famílias enlutadas. Por enquanto é isso, Adelice, meu tempo acabou, e eu aguardo aí as perguntas para que a gente possa falar um pouquinho mais.
de sindicato e nossas conquistas, né? E a gente quero ouvir também o Douglas, com a experiência da mobilização e essa nossa luta, né, para que nós possamos ter garantido o nosso direito de vir, garantido os nossos direitos de sermos seres humanos e termos uma vida com dignidade, com justiça social, emprego e renda, e que a gente seja respeitado aí pelo sistema, né, que o sistema capitalista, esse sistema capitalista não nos serve, né, que a gente construa um outro sistema, uma outra sociedade para que todos e todas tenham vida com dignidade. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, Lourdinha, por esse testemunho e essa abordagem tão ampla, né, que você nos traz, né, nesta noite e com as diversas provocações que você também nos faz. Nós, antes de ouvirmos, então, o Douglas, vamos assistir, então, a um vídeo, né, que é bem curtinho, acho que uns 3 ou 4 minutinhos. Está bem, Jussi, se quiser passar já. Bom dia, trabalhador, bom dia, trabalhadora, bom dia, companheiros vigilantes de Campina Grande. Nós, do Sindicato dos Vigilantes de Campina Grande, estamos aqui de frente ao Banco Santander e de frente ao Banco Itaú, numa reivindicação justa pela nossa categoria. Nós, vigilantes aqui de Campina Grande, estamos há 2 anos sem reajuste salarial, e sem contar que há anos a gente vem sofrendo defasagem salarial. O nosso salário vem se achatando. Só que do ano passado para cá, sem esses reajuste salarial, 2020 e agora 2021, que até agora a gente não tem proposta positiva nenhuma, nossa categoria está sofrendo as consequências já de termos nosso salário base equiparado ao salário mínimo. E nós, vigilantes do Sindicato dos Vigilantes de Campina Grande, estamos aqui nessa paralisação, sinalizando para nossos patrões que queremos justiça, queremos ter nosso direito garantido, queremos um salário que dignifique o dia a dia de nossas famílias, o nosso dia a dia, e também que melhore a nossa condição de trabalho, porque não tem como o trabalhador trabalhar sossegado, trabalhar sem questão psicológica pesando em sua mente, se não tiver um salário que dignifique o seu dia a dia. A classe de trabalhadores vigilante é uma das mais importantes que tem para o ir e vir da sociedade comercial, como também do ramo empresarial e outros que não tem como funcionar sem a presença de um vigilante lhes dando a segurança interna, pois a gente sabe que se a polícia militar faz a segurança externa, quem faz a segurança interna da sociedade, nas repartições privadas, nas grandes repartições públicas, são os vigilantes. Todos os vigilantes estão aí expostos a todas as situações, a todos os momentos, principalmente nessa pandemia, uma pandemia que já vai tirando mais de 450 mil vidas, e nós vigilantes ainda sem parar, trabalhando todos os dias, todas as horas, todas as noites. Onde você chega numa repartição pública, numa repartição privada, tem um vigilante lá fazendo a segurança. Portanto, é uma categoria que merece respeito, merece ser bem vista e merece ser respeitada. Nós, vigilantes, não tem condições de estar sobrevivendo com um salário base equiparado ao salário mínimo. Nós precisamos de um salário que dignifique a nossa profissão, que faça jus à nossa profissão. Nossa profissão é uma profissão que cada profissional, cada vigilante, de 2 em 2 anos, tem que estar se recapacitando, ou, como dizem, né, fazendo reciclagem para poder permanecer no mercado de trabalho, para poder seguir na sua profissão como vigilante. E assim não dá. Um vigilante que trabalha armado em todas as situações,
em todos os momentos, arriscando sua vida e está nessa situação, com o salário base equiparado ao mínimo, não dá, não tem condições. Por isso que nós, que representamos a direção do Sindicato dos Vigilantes de Campina Grande, estamos aqui de frente ao Banco Santander, de frente ao Banco Itaú, na esperança e na expectativa que nossos patrões vejam ou saibam que esse ato está a sair dessa cruel situação da qual vive a categoria de vigilante aqui em Campina Grande, na Paraíba. Então, essa é a denúncia, né, do companheiro Valdez, né, da Paraíba. E certamente essa denúncia, né, do achatamento salarial é possível também estender a outras tantas categorias. Seguimos, então, agora. Antes eu queria lembrar, então, se alguém tiver alguma pergunta em relação, e gostaria de dirigir, então, tanto para a Lourdinha como para o Douglas, né, que vai ter a fala agora na sequência, então, por favor, pode deixar registrada a sua pergunta ou o seu comentário, então, no chat. Passo, então, agora a palavra para o Douglas. Então, por favor, Douglas, a palavra está contigo. Obrigado, André. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo legal? Primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo essa mesa, nessa roda de conversa, que eu entendo que é uma roda de conversa importante, né? Quero parabenizar muito, né, pelo curso, o presente e o futuro do trabalho, né, parabenizar aí por essa 6ª Semana Social Brasileira, e agradecer mais uma vez a Alessandra Miranda, né, com a qual eu tive o primeiro contato, né, o André, o Jardel, né, Maria de Lourdes e certamente toda a equipe que está aí por trás, né, viabilizando essa conversa. Eu também muito bom poder ouvir, né, a Maria de Lourdes, poder falar em seguida, que ela traz vários elementos fundamentais para a gente poder refletir um pouco desse papel tão desafiador, né, que é a organização da classe trabalhadora. Inclusive, depois que eu aceitei o convite, né, eu pensei, caramba, que pretensão em falar sobre organização da classe trabalhadora. Eu que ainda estou engateando, ainda estou começando nesse sentido. Mas quando a gente fala sobre algo, né, a gente fala a partir das nossas experiências, do nosso estudo, e aí tem uma categoria que é muito importante, né, que é a praxis, que é justamente a relação entre teoria e prática, né? Ou seja, a gente fala de algo que a gente estudou, né, teorizou, ou de algo que a gente vivenciou, experienciou, né, da nossa prática, da nossa realidade empírica. Aí pensando, vou pensar um pouco na minha trajetória, isso me fez pensar na minha trajetória de vida e de luta, né? E a experiência que eu tenho de onde eu moro, a princípio, que me veio à cabeça, Rio das Pedras nunca teve luta, né? Por questões hoje, né, muito centrais em relação ao crime organizado local, que não cabe discutir aqui, mas, e aí vem automaticamente aquele discurso, né, o povo sempre esteve dormindo, e a gente compra aquele discurso que às vezes aparece nas ruas, de que o povo acordou. E a gente começa a puxar da memória. E eu lembrei de um espaço muito importante na minha trajetória, vou seguir a linha da Maria, que, né, contar um pouco da nossa história ajuda a gente refletir sobre o presente. Eu lembrei do NPC, né, que é o Núcleo Piratininga de Comunicação, que foi um local fundamental na minha formação política. E teve uma recomendação que parece inusitada, né, mas faz todo sentido, e hoje, mais do que nunca, faz todo sentido para mim, é que a gente teve contato, tive a honra de ter vários professores maravilhosos. Umas referências, né, são a Cláudia Santiago e o Vitor Gianotti, né, o operário aí da comunicação popular. E a recomendação do Vitor, bunda quadrada. Tem que ficar, vocês vão desenvolver, vão aprender, vão poder, né, movimentar a luta, potencializar a luta, a partir do momento que vocês fiquem com a bunda quadrada. O que é isso? O que isso significa? Isso é estudar, isso é parar para ouvir, isso é aprender a história da luta dos trabalhadores, e aprender a história da comunicação, conhecer os movimentos sociais,
E essa grande recomendação, essa importante recomendação foi o que eu segui. A partir disso, fiz diversos cursos de extensão, participei de diversos movimentos sociais, fui conhecendo, tateando, palestras, fui fazer pós-graduação, né, em políticas públicas, né, da história da luta dos trabalhadores, fazer mestrado, enfim. Seguir essa recomendação, e essa recomendação certamente nunca vai deixar de ser presente e importante, que a gente está sempre estudando, né? E esse movimento de rememorar, né, minha trajetória traz, né, uma questão que é fundamental no campo marxiano, que é a questão de sermos sujeitos históricos, né, determinados pelas nossas relações socioeconômicas. E aí, nesse sentido, é fundamental pensar que o trabalho é uma marca sócio-histórica fundamental. Eu me entendo como trabalhador desde muito cedo, né, precisei vender minha força de trabalho desde os 12 anos de idade, né, assim o fez meu pai, assim o fez meu avô, minha mãe, e nesse sentido, né, pensando no sentido ontológico, né, do trabalho tem na vida do ser humano, porque ele justamente possibilita essa relação entre ser humano e natureza, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Quando a gente pensa na dimensão histórico-social, né, é pelo trabalho que a gente se torna humano, né? Marx vai trazer essa reflexão, Saviani vai nos ajudar a compreender essa discussão, né? Ou seja, é no trabalho, por meio do trabalho, que o ser humano se constitui enquanto ser sociocultural. Isso independente da estrutura social ou do modo de produção, né? Então, mesmo o trabalho, né, estando subsumido ao capital, né, a gente vai ter, mais explorado que sejamos, ele é essencial para a nossa sobrevivência. Certo? E aí, quando a gente olha para os dados da PNAD, na última PNAD, que a gente vê 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, né, que é a galera que parou de procurar emprego, a galera que está tão... que deixou de sonhar, né? Se a gente pensar filosoficamente, a galera que deixou de sonhar, porque o trabalho e a educação são, essa junção trabalho e educação, que nos possibilita a concretização de sonhos, de uma viagem, de, né, cursar uma universidade, de mudar, né, alcançar sonhos financeiros, econômicos, a ascensão social. Então, a gente tem 6 milhões de desalentados, 35 milhões de informais. Ou seja, um número gigantesco, né? E que a gente olha para a favela, olha para a periferia, a gente percebe muito claramente esses dados, né? A gente circula no centro da cidade, a gente vê a população em situação de rua, a gente vê essa situação muito evidente para a gente. Enquanto trabalhador que vivo, né, do meu próprio trabalho, eu volto a refletir na centralidade do trabalho para a vida, mas também para as lutas sociais, né? E aí, dentro do Conexões Periféricas, RP, né, algumas semanas atrás, a gente está fazendo uma série de conversas, de rodas de conversa, falando sobre direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas. E o objetivo é fazer essa ponte mesmo. Pô, esse importante movimento social, que são os sindicatos, que é movimento social, e os movimentos sociais, né, das favelas, por que não se encontram? Né? O que aconteceu? Em que momento, né, os sindicatos saíram da favela? Saíram entre aspas, mas deixaram de estar tão conectados como já esteve um dia, né? A gente sabe que teve a questão da ditadura empresarial militar, mas para além disso, né, depois, a partir da redemocratização, teve falhas aí que a gente, enfim, pode discutir depois, né? Antes do desmonte do Temer, da reforma do Temer. E aí eu conheci, né, numa roda de conversa que aconteceu recentemente, um senhor chamado João Xavier, né, num debate sobre o impacto da privatização da SEDAI na vida dos moradores das favelas e periferias. E aí, contando, né, a gente discutindo, debatendo esse tema, ele falou um pouco da luta, né? Ele é um militante, cria de Rio das Pedras, militante antigo, da luta por Rio das Pedras. Engraçado que eu fiquei, pô, caramba, eu lembro de alguns movimentos de ocupação ali e tal, de algumas áreas, mas eu não me lembrava desse movimento de luta por moradia, de, né, toda essa articulação política e tal que aconteceu, né, a Associação de Moradores esteve na presidência, etc. e tal. E aí, em 2017, a gente teve um embate importante, né, um movimento de luta contra o projeto de remoções do Bispo Crivella, né, e aí eu me deparei com a ausência da juventude nessa luta,
né? E caramba, eu estava ali já tinha passado por diversos movimentos sociais, já tinha participado da luta na Vila Autódromo, estudando, estava no meio do mestrado, uma correria, trabalhando muito, mas, caraca, essa luta eu tenho que estar aí, tem que estar... E eu cheguei naquela coisa de cadê os jovens, cadê meus amigos, E a juventude não estava presente nessa luta. E aí eu fiquei, né, isso me traz algumas questões, que é, por que não houve esse encontro, né, entre os militantes mais experientes, né, com a juventude? Há um conflito geracional aí, que talvez reflita um pouco, inclusive, essa relação entre sindicato e movimentos sociais de lutas identitárias, que geralmente nesses movimentos sociais de lutas identitárias tem uma galera mais jovem, né, movimento LGBTQI+, movimento antirracista, que mescla um pouco mais, mas, enfim, outros movimentos por cultura, por lazer, contra, né, a política genocida nas favelas. Há esse conflito, né? Há algumas dicotomias, falsas dicotomias, né, mas que talvez precisem ser superadas, por exemplo, entre a rigidez, que às vezes o sindicato talvez passe essa ideia, e a disciplina, que é algo fundamental em qualquer movimento social, né? Ou da responsabilidade com a juventude. Enfim, são coisas aí para a gente pensar. E refletindo sobre essas questões, né, me leva um pouco, volta ao processo de construção do Conexões Periféricas, que é o coletivo que eu faço parte hoje, né? Em que contexto surge o Conexões? Em 2013, né, vocês certamente se lembram das manifestações que ocorreram, né, em 2013, iniciou ali pela questão do aumento da tarifa, né, e eu me lembro muito bem porque eu participei desde as primeiras, lá com 100 pessoas, depois com 1.000 pessoas, depois com 10.000, trabalhava no centro da cidade, com formação profissional de jovens, vários jovens me procuraram para, quero ir também, professor e tal, como é que a gente faz, enfim. E nesse movimento, né, nas jornadas de junho, ficaram conhecidas como jornadas de junho, eu encontrei diversos jovens de Rio das Pedras, que não encontravam espaços, né, de participação política em seu território, né, de um grupo, de um coletivo, em seu território. Em Rio das Pedras tem uma questão específica do crime organizado local, mas, para além disso, encontrei vários jovens de diversos outros lugares, né, de São Gonçalo a Santa Cruz. Uma coisa, e ao mesmo tempo, esse movimento, né, mostrou ao jovem, porque em junho aconteceu esse movimento e tal, aí em agosto saiu o Estatuto da Juventude, agosto de 2013. Estatuto da Juventude garantindo ali algumas políticas, alguns direitos fundamentais para a juventude. Isso é um reflexo, uma conquista desse movimento das ruas, né? E aí, pensando em lazer, teve uma conquista dos estudantes em relação ao passe livre, etc. e tal. O estudante universitário, que não tinha. Ou seja, esse movimento das ruas, né, esse encontro das juventudes na rua, mostrou que, para a juventude percebeu a sua força. Em 2016, a gente teve a ocupação das escolas. Um movimento, assim, que bota muitos outros movimentos sociais aí, de grande porte, para pensar, para refletir muitas coisas. Então, a gente teve quase ou mais de 1.000 escolas ocupadas, 79 institutos federais, né, e 60 universidades. Eu me lembro bem dessas análises, além de eu ter participado, mas um companheiro, né, da UF, né, do mestrado, estava estudando justamente esse movimento de ocupação das escolas. E ele cunhou, inclusive, uma categoria que eu acho fundamental, que é jovens trabalhadores e estudantes, né, se referindo a esses jovens que, para além de estudantes, são trabalhadores em essência, porque eles contribuem diretamente para a sobrevivência da sua família, né, mesmo que seja no emprego informal, no trabalho informal, ou ele é responsável pela renda familiar, né, esses jovens trabalhadores, estudantes. Então, obviamente, teve uma resposta, teve uma reação a essa movimentação. Então, a gente teve o golpe, né, na presidente Dilma, em 2016. A gente teve a reforma do ensino médio, né, o Gaudêncio Frigoto, da UERJ, ele vai analisar, ele vai chamar a reforma do ensino médio de uma resposta, né, à ocupação das escolas,
Porque você faz uma reforma que você retira disciplinas específicas, né? Você coloca, remete novamente à juventude a uma falsa escolha e ao direcionamento para o ensino técnico, profissional. Tira a possibilidade desse aluno ingressar na universidade. Então você tem aí um desmonte justamente dessa mobilização que os jovens fizeram de conhecer ali a sua força, a sua potência e coloca novamente em outra situação, em outro contexto. Então, não tirou sociologia e filosofia, né, à toa. A gente tem a reforma trabalhista, né, que também é um golpe também em toda essa movimentação, né, e no sentido mais amplo. E aí, pensando nessas questões, porque, né, para falar de agora, para falar em como a gente se organiza agora, a gente tem que pensar nesse histórico, porque, né, não é agora que está acontecendo tudo. E eu quero chamar a atenção para uma estratégia, né, que é a estratégia da terceira via. Ela não surge agora, né, a gente tem escutado falar aí a terceira via, tem a direita se organizando aí como terceira via, né, e também não surge em 2013, né, mas é uma discussão antiga, é uma estratégia do capital frente à organização da classe trabalhadora, né, que tem por objetivo apaziguar, né, e dirimir ali conflitos de classes. E automaticamente, né, conflitos em relação às lutas, amenizar as lutas sociais. O Ricardo Antunes vai analisar isso no campo do trabalho, a Lúcia Neves vai analisar isso no campo da educação, de maneira brilhante, né, no livro Educação Básica, uma tragédia anunciada. E aí ela vai nos fazer refletir sobre essa estratégia de conformação da classe trabalhadora para o trabalho simples, né, uma conformação direcionada para o trabalho simples, e, para além disso, um movimento de conformar essa juventude que está em processo de formação para um trabalho mais precarizado e para a não participação das lutas. Para além disso, não à toa a gente vê nas favelas um processo de cooptação muito grande, não sei nem se o termo correto é cooptação, mas é de conformação mesmo para uma lógica do empreendedorismo, uma porrada de jovem com potencial enorme para a luta, para a organização, que está aí brigando por editais dentro do próprio território, porque a lógica é do empreendedorismo, a lógica é da parceria, não é da aliança de classe, enfim. Então, são jovens que precisam sobreviver, que vivem do seu próprio trabalho, né? Precisam de trabalhar desde muito cedo, e para trabalhar, para poder... para poder consumir, para poder ter acesso a outras coisas, né, que é do universo ali da juventude, ele precisa acessar alguns espaços importantes. Então, eu vejo que essa terceira via, essa estratégia do capital para desmobilizar ou para capturar essa juventude tem dado certo, né? A gente tem movimentos aí movimento de empreendedores negros, não sei o que lá, enfim, que é uma saída que amortece um pouco a luta mais estrutural, em pensar em uma radicalização, né? E a gente vê um número de jovens absurdo desempregado. E se é no trabalho, né, a potência do trabalho para a vida e a potência do trabalho para a luta, também de alguma maneira é dispersa, porque é dispersa, mas tem uma potencialidade nisso, né? Se a gente analisar aí os trabalhadores por aplicativos, entregadores, vários entregadores que trabalham têm a sua motocicleta, mas também tem uma série de jovens que entregam de bicicleta, que são as frações aí da classe trabalhadora. Eles vão percebendo, a gente vai discutindo, a gente vai trazendo a galera para a luta, a galera vai percebendo as contradições desse discurso de que você é empreendedor, você é autônomo, né? A gente vê a luta dos entregadores como um grande exemplo dessa organização. Diante disso, né, esse encontro que aconteceu em 2013, nas ruas, eu montei um grupo no Facebook, aí a potência das redes, né? A gente montou um grupo, eu encontrei amigos de Rio das Pedras, pessoas que eu conhecido, montamos um grupo e foi juntando as pessoas nesse grupo, para ver, vamos fazer alguma coisa em Rio das Pedras. Isso em 2013, né? A gente só foi conseguir fundar, né, concretamente, conexões periféricas em 2017, que a gente iniciou ações numa escola pública que abriu espaço, o CAIC,
né, abriu espaço para a gente fazer oficinas de arte, cultura, com os jovens. Dali a gente iniciou num espaço lá no Areal, né, um cineclube para poder trazer discussões, né, e estava ali nesse contexto da luta por moradia em Rio das Pedras, então passamos filmes sobre remoções, articulamos com o movimento do Vila Autódroma, para poder vir passar a sua experiência de luta, para a gente trocar. Enfim, o que eu quero dizer é que pensar uma saída, né, esse tema que é colocado para a gente refletir aqui hoje, para a gente conversar, né, como organizar, né, a organização da classe trabalhadora, é um tema complexo, obviamente não tem receita, mas eu entendo que como é que a gente aprende a lutar? Eu acho que a gente aprende a lutar na luta, né? Na luta por moradia, na luta contra a fome, na luta pela vacina, na luta aí contra o genocídio da população negra, né? Tem a população LGBTQI+, população indígena, né? Contra a violência contra a mulher, por educação, por trabalho, ou seja, é na luta que a gente vai aprendendo a lutar. Obviamente, tem algumas ferramentas que são fundamentais para isso. E eu penso que a educação popular é fundamental para a organização dessas frações da classe trabalhadora, né? A comunicação popular é fundamental, porque não adianta a gente pensar que o conhecimento sistematizado na academia, se ele chega da maneira que ele está, né, em determinados lugares, que ele vai ser compreendido e assimilado. Então, é fundamental que a gente tenha uma comunicação popular para que isso aconteça, né? Acho que essa proposta dessas rodas de conversa que a gente tem feito no Conexões é justamente essa articulação da academia, de pesquisadores, de outros movimentos sociais, dos sindicatos, né, que tem uma experiência, uma larga experiência de luta, com essa galera que está começando, uma galera que está, né, precisando se organizar. A ideia é fazer essa ponte, e para isso a gente possa conversar a partir de uma linguagem acessível, né? Então a comunicação é fundamental. E aí ter esse movimento de enraizamento, né, dos sindicatos nas favelas e periferias, penso ser fundamental. Porque em algum momento os sindicatos, antes da reforma do Temer, né, tinha estrutura, tinha força para poder estar na favela mais presente, apoiando esses jovens, né? Pô, por exemplo, a gente ficou sem fazer o cineclube porque não tinha um projetor durante um tempo, né? Isso para um sindicato estruturado não é nada, é um projetor. Então, assim, tem vários movimentos sociais ali que às vezes querem tocar coisas interessantíssimas com potencial enorme e não tem condição de fazê-lo. Então, agora eu sei que, né, os sindicatos estão passando por uma dificuldade, estão, né, sofrendo aí o impacto disso. Mas penso que esse movimento de articulação, de aproximação é fundamental para esse fortalecimento. Então, pensar essas pautas estruturais, né, direito ao trabalho, educação, moradia, né, discutir a dívida, a auditoria da dívida externa, né, dívida pública, né, agora, pensar esses temas articulados aos temas que parecem ser só identitários são fundamentais, né? Fazer essa articulação é fundamental. Enfim, é um pouco isso que eu queria trazer nesse primeiro momento. Não sei como é que está meu tempo aí, André? Tem mais um minuto. Não, um minuto. Então, é isso, assim, esse debate territorial, né? E entender o seguinte: a juventude, ela é importante a gente trazê-la para o sindicato. Eu faço parte do sindicato dos professores, eu professor de 2 redes municipais, de Maricá, de Niterói, né, do ensino superior, na graduação, faço parte de 3 sindicatos, e pensar que a juventude ela vai questionar, ela vai, né, eu estava vendo uma roda de conversa com o vereador Radesh, né, do PT, de Maricá, e ele fazendo uma crítica assim, muito interessante, né? Ele é um jovem, né, um jovem vereador, falando: o PT se burocratizou, né, perdeu o elo com o povo e tal. Pô, a direção vai ficar... Ele usou esse termo, desculpa aqui. A direção vai ficar puta comigo, mas precisamos fazer. É isso, essa juventude, ela vai questionar, ela não vai aceitar totalmente uma hierarquização que, às vezes, determinados sindicatos ainda têm. Ela vai ser mais questionadora, mas isso é importante, isso não é ruim. Né? Pelo menos eu não vejo isso como algo ruim. Então,
poder articular essa galera que está aí, essa galera LGBTQI, que não vai mais aceitar ser morta, ser assassinada, que está em luta, e agora tem outras pautas. Então, colocar em pauta essa unificação das lutas é fundamental. Isso não significa negar a identidade de cada luta, né, as especificidades de cada luta. Mas se a gente não se unificar e não se articular, certamente vai ser muito pior para a classe trabalhadora. Fico aqui, André. Obrigado aí. Fico aqui para o debate. Muito bem, então, Douglas, obrigado. Você traz, então, outros vieses, né, outros elementos para o nosso debate, né, sobretudo nesse olhar, então, a partir da juventude, ou das juventudes, né, no plural. Passo, então, agora para o Jardel, que vai, então, recolher um pouquinho as questões que já surgiram e apresentá-las, então, à Lourdinha e ao Douglas. Muito bem, obrigado, Lourdinha, Douglas, pela contribuição de vocês. Temos aqui algumas perguntas, algumas para Lourdinhas e outras para o Douglas. Primeiramente para a Lourdinha, a Lúcia pergunta: Lourdes, tem muitos trabalhadores que perguntam se vão voltar um governo trabalhista poderá reverter a reforma trabalhista de 2017? O que o sindicato responderia para esses trabalhadores? A outra pergunta, Lourdinha, é do Valmir, que diz assim: qual é o papel dos sindicatos no cenário político atual do Brasil, companheira Lourdinha? Então, também para a Lourdinha. A outra pergunta também para a Lourdinha vem do Paulo, que diz assim: Lourdinha, na atual conjuntura, pautada por tantos retrocessos, o olhar territorial tem uma importância maior na organização da classe trabalhadora? E agora também 3 perguntas para Douglas. Uma do Paulo, que diz assim: Douglas, esse desencontro entre o sindicato e a periferia está na falta de leitura, da leitura e prática conjuntural, ou é por conta da burocracia sindical? E a Clarice diz assim: algumas leituras não são positivas sobre 2013, as lutas de 2013, visto que 2016 teve golpe e o povo perdeu. É possível essa relação, ou é um equívoco fazer uma relação entre 2013 ou com 2016? 2013 com as jornadas, chamadas jornadas de junho, né, as manifestações, e 2016 o golpe. E o Valmir pergunta para o companheiro Douglas: como blindar nossa juventude contra as armadilhas do empreendedorismo? Né, são basicamente essas 3 perguntas. Também tem um comentário bem importante do Valdez, que é esse que falou no vídeo para nós aí no meio das 2 falas. Ele diz: é bom lembrar que, lamentavelmente, nossos imorais patrões foram, além de ignorar nossa atividade reivindicativa, denunciou formalmente o sindicato, os Sindivigilantes de Campina Grande, na Paraíba, à Justiça do Trabalho. E o juiz de plantão, no ato da denúncia pelo sindicato patronal, conotou ato grevista e nos ameaçou de multas altíssimas caso repetisse a atividade. Né? Essa é outra realidade que também muitos sindicatos têm sido taxados diante das manifestações, né, dessa reação dos patrões, do governo e do judiciário ainda. São essas as perguntas, devolvemos aí aos 2 companheiros para nos dar a devolutiva. Lourdinha, podemos começar contigo? Então, a palavra está contigo. Quanto tempo eu tenho? Uns 10 a 15 minutos. 15, né? Bom, eu acredito que se eu e o Douglas respondermos o Douglas, assim, ó, que bom, eu participei de uma aula que eu disse que eu sou aluna, né? Olha, se nós respondemos as perguntas, então, está tudo resolvido no Brasil, né? Que bom.
Eu quero fazer um comentário primeiro na questão da luta dos companheiros e companheiras vigilantes, né, lá de Campina Grande, para ter aqui. Gente, assim, para os estudiosos de plantão, sabem, né, lá constam nos livros aí, no início dos anos 80, nós, bancários e bancárias, éramos mais de 1 milhão de trabalhadores com vínculo empregatício dentro dessa categoria, né? Então, por exemplo, vigilantes, copeiras, até a mãe de uma amiga minha que era copeira na época, recebia salário como categoria bancária, né? Infelizmente, aí, toda a fragmentação da classe trabalhadora desde então tornou possível aos grandes empresários, né, dentre eles o ramo financeiro, fragmentar a classe trabalhadora em segmentos, né, e assim, infelizmente, a reforma trabalhista de 2017 piorou ainda mais essa situação. Essa cena de deboche que o sistema capitalista faz contra a nossa luta sindical, ela é muito presente nos sindicatos que representam os seus trabalhadores e trabalhadoras, né? São várias cenas vexatórias que nós passamos diariamente quando nós estamos fazendo nossas lutas, né? A polícia, ela vem pra cima da gente como se a gente fosse criminosos e criminosas, né? Bandidos, isso porque nós estamos lutando por direitos. Então, infelizmente, essa realidade que foi passada pelo nosso companheiro Valmir, ela é uma realidade muito presente na vida de nós sindicatos, né? Até mesmo nós aqui em São Paulo, que nós temos aí a vanguarda da luta, né? Nosso sindicato tem quase 100 anos de história, mas nós passamos por muitas, eu mesmo já fui quase presa várias vezes, né? Vários companheiros e companheiras da direção do sindicato já passaram por situações vexatórias, e é uma situação, assim, que é muito triste. A gente vê que a gente está lutando pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras, pela evolução social, e, infelizmente, a gente é tratado dessa forma, né? Como se fôssemos criminosos e criminosas. Mas temos que continuar na luta, temos que persistir, não podemos desistir de forma alguma, né? Desistir nunca. E procurar continuar fazendo nossas ações sindicais. Se dizem que a gente não pode fazer a ação sindical em frente ao local de trabalho, a gente vai fazer a 10 metros, se não puder fazer a 10 metros, a gente faz a 1.000 metros, de alguma forma a gente vai fazer tuitaço, vai fazer denúncia no Instagram, no Facebook, nas matérias, vamos conversar com os trabalhadores pelo WhatsApp, vamos ligar para os trabalhadores, várias formas nós temos aí várias formas de conversar com os trabalhadores e trabalhadoras. Desde que nós nos encontremos, né, gente? Porque eu quero falar um pouquinho também aqui da questão do desafio, né? Foi a primeira pergunta que foi colocada para mim aí foi com relação às reformas. É uma incógnita. Nós não sabemos o que vai acontecer, gente. Nós estamos hoje né? Estamos aí no penúltimo dia de junho de 2020. Tem um monte de coisa acontecendo no Brasil, né? Vocês estão acompanhando, né? Eu creio que, nesse primeiro momento, a gente precisa manter o protocolo, né? Para nos protegermos dessa terrível pandemia. Precisamos não perder mais vidas, nem mais vida nenhuma, né? Porque é muito sofrimento, famílias que estão perdendo seus entes queridos para a Covid, é muito triste, né? Temos que lutar por vacina, porque é muito triste hoje a gente ter um pouco mais de 11% da população brasileira vacinada. E a gente, né, tem estudos que dizem que a gente só vai ter condições de ter uma vida um pouco mais normal quando tiver com 70% da população brasileira vacinada com a segunda dose. Então, infelizmente, pelos dados que a gente tem diariamente, isso vai demorar, né? Então, a nossa luta é para sobreviver, é por vacina. E a eleição de 2022, como foi falado aqui, eu tenho a minha fé, e eu quero acreditar que um candidato ou candidata que represente a classe trabalhadora, que represente as mulheres, que represente a comunidade LGBTQIA+, que represente o nosso povo negro, que represente a juventude. Eu quero acreditar que nós teremos, sim, nós faremos um trabalho
de forma a conquistar mentes e corações para que a gente eleja não só um presidente ou uma presidenta, mas que a gente eleja uma grande bancada para que a gente possa, quiçá, sonhar em revogar todas as reformas. Mas a gente sabe que isso é um desafio muito grande. Então, só vivendo um dia após o outro que a gente vai saber o que vai acontecer aí nos próximos anos, né? O papel do sindicato nesse atual governo, eu acredito que a gente... Eu estou falando isso da minha casa, tá? Da categoria que eu faço parte. A gente sobreviver por nossas conquistas sem perder nenhuma delas e buscar avançar em conquistas que a gente tenha, né? Manter manutenção dos empregos, porque, infelizmente, o desemprego tem assolado também a nossa porta da categoria bancária. E quando, gente, o desemprego e as ameaças de retirada de direitos assola categorias organizadas, como os bancários, como os metroviários, como os petroleiros, os metalúrgicos, quando o desemprego e as ameaças de retirada de direitos conseguem mexer e desestruturar os sindicatos que ainda estão organizados, que ainda conseguem conversar, dialogar, e organizar a classe trabalhadora, as suas categorias, toda a sociedade vai sofrer ao redor, vai tudo, porque o Douglas acabou de citar na questão do Cineclube, né? Nós temos aqui em São Paulo o CineB, que deve ser um projeto paralelo, um projeto parecido com esse que você disse, que leva o cinema às periferias, né? Onde milhares de pessoas nunca foram ao cinema. É um projeto que é o nosso sindicato que elenca esse projeto, né? Nós temos aqui também a Fundação Travessia, que o sindicato também é mantenedor do projeto Fundação Travessia, que resgata crianças, né, em situação de rua. Eu disse para vocês que o sindicato está aí distribuindo diariamente, desde o início da pandemia, mais de 1.000 marmitas, gente. São pessoas que, assim, imagina se não fosse o sindicato organizando, fazendo as suas campanhas de arrecadação para poder doar esses alimentos. O que seriam essas pessoas? Né? Pessoas que só estão se alimentando porque nós estamos doando as marmitas, junto às outras entidades, junto ao padre Júlio Lancelotti, junto a várias entidades que estão conversando conosco, convergindo conosco em prol da vida, a favor da vida das comunidades e das pessoas, né? Então, o papel do sindicato, ele, além de exercer o papel de luta por manutenção dos direitos trabalhistas, né, da categoria que ele organiza, mas também que os direitos, as conquistas dessa categoria se estendam para outras categorias também. Por exemplo, eu, enquanto mulher bancária, eu tenho, desde 2009, eu posso estender a licença maternidade para até 6 meses. Se eu estiver dentro da agência onde eu sou lotado, onde eu trabalho, se uma funcionária que faz o serviço geral, né, que faz a faxina da agência, engravidar, ela não tem o mesmo direito que eu. Mas qual que é o meu papel enquanto dirigente sindical, secretária de Política Social da Federação Bancária de São Paulo? Junto dentro da Central Única dos Trabalhadores, a gente faz o debate, a gente levar e elencar que não é só as mulheres bancárias que precisam ter esse acesso a esse direito, são todas as mulheres que são mães e que fomentam o lucro dentro do ramo financeiro e as demais categorias também precisam estender a licença maternidade. Então, o papel do sindicato é fazer esse debate para que as nossas conquistas que a gente consegue manter na Convenção Coletiva de Trabalho se estenda para outras categorias e para toda a classe trabalhadora, né? E a questão do território na vida da classe trabalhadora, eu avalio ser bastante importante, porque, como foi dito aqui já, quando a gente, a meu ver, quando a gente consegue organizar o território, a gente consegue manter um enlace, né? Manter uma relação entre as pessoas, né?
Eu falo isso do lugar onde eu estou, do Sindicato Advogado de São Paulo, Osasco e região, onde a nossa realidade é uma realidade de muita luta, é uma realidade onde a gente se relaciona com várias entidades, vários movimentos sociais. Por exemplo, eu citei para vocês a campanha de arrecadação de combate à pobreza menstrual. Nós estamos, iniciamos a nossa campanha, o debate da nossa campanha lá em junho do ano passado, mas em março desse ano ela foi pautada, né, para acontecer junto ao grupo das mulheres, porque nós fazemos toda uma luta perene, referente à conquista das mulheres, erradicação da violência doméstica, nossos direitos, né, e aí, em março, a gente elencou, trouxe também a campanha de combate à pobreza menstrual. Ao longo dos dias, de março para cá, nós já temos conhecido várias entidades, vários movimentos, vários grupos que também estão falando sobre o mesmo tema, inclusive foi tema de matéria no Fantástico, que deu um boom, né, com relação a esse tema, que não é um tema muito falado, muito comentado por aí. E aí a gente conseguimos, com essa convergência de forças, nos unificar e esboçar um projeto de lei. Então, assim, nós vamos continuar arrecadando absorventes, qual seja o tipo de absorvente, né? Atualmente a gente utiliza os absorventes que são comprados no mercado, que são os mais acessíveis, mas nós temos vários sonhos. Então, essa união de forças fez com que a gente conseguisse esboçar um projeto de lei, né? E ontem pela manhã, por exemplo, eu participei de uma audiência pública na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, dizendo, nós temos só a fazer a arrecadação, só as entidades fazerem o papel das entidades, do sindicato, dos grupos, claro que sim, é fazer a solidariedade, mas só isso não basta. Nós precisamos cobrar do Estado uma responsabilidade social pela vida das mulheres, não só no combate à violência, não só na geração de emprego e renda, mas também no cuidado da saúde dessas mulheres. Então, eu acredito que a gente precisa, e assim, não tem mais lugar na política para essa política engessada que nós vivemos em partidos de direita e até mesmo nos partidos de esquerda. Não tem mais lugar. Não tem mais lugar no Brasil de hoje para uma política que só tenham homens brancos, velhos, né, fazendo debate, e no sistema capitalista, ricos, né? Nós temos que construir uma política e temos que construir um debate onde a gente consiga unificar a força das mulheres, onde a gente traga a juventude, onde a gente traga o povo negro, onde a gente traga a comunidade LGBTQIA+. E todo mundo quer falar, gente. Não adianta eu vir aqui falar, fazer uma reunião e chamar 100 mulheres para poder participar da reunião e não conceder vez e voz para as mulheres. Então, nós precisamos construir, e é isso que está sendo, né, eu acho que é muito, muito bacana o que está acontecendo nos últimos tempos, depois de 2013, nós nos encontramos nas ruas, a diversidade dos movimentos, a diversidade das lutas. Eu acho bonita essa identidade de cada grupo, de cada coletivo, de cada movimento, de cada... Sabe, a gente se encontra onde? Nas ruas tudo explode. As nossas lutas se encontram nas ruas, mas cada uma com a sua bandeira identitária, cada uma com a sua... E isso é democracia. Eu acredito que é isso. A gente, não sei se eu respondi bem, né? Não sei se eu disse o que as pessoas queriam ouvir, porém eu disse aquilo que eu acredito. Se tiver mais alguma pergunta, estou aqui para responder. Muito bem, então. Obrigado, Lourdinha. Passo, então, de imediato ao Douglas. Obrigado. Eu vou iniciar, vou inverter a ordem, tá, da resposta aqui. Vou começar pela última, né? Como blindar, né, a nossa juventude em relação ao empreendedorismo. E aí, para falar disso, eu vou discutir um pouco essa questão. Eu vou pegar um gancho, né, na fala da Maria de Lourdes em relação ao território, né? Que foi muito importante a reflexão que você trouxe, Maria, porque e me remete um pouco àquela história, quando eu iniciei ali a conversa
quando eu falei um pouco de caramba, qual a história aqui de luta nesse território, né? Em que momento a gente lutou, em que momento aconteceu essa luta? Eu desconhecia essa história. E aí, quando a gente pensa na favela, obviamente houve mudança, né? Com as políticas implementadas ao longo do governo PT, né? Teve uma inserção da juventude trabalhadora no ensino superior, na universidade, nos institutos federais, mas esse número ainda, né, é baixo. Então, assim, a juventude das periferias e das favelas, ela não está necessariamente no movimento estudantil, né? O movimento estudantil ali organizado, estruturado como a gente conhece. A gente vai encontrar essa juventude, vai ser na roda de rima, na roda de rap, vai ser no cineclube, né, como você colocou, vão ser em outros espaços ali de organização, e que são espaços importantes também serem ocupados e disputados. Senão acontece o seguinte, a fuga de cérebro, né? Assim como na universidade, se a gente não dá condição do cara virar doutor, especialista num tema, e aplicar isso no país, ele vai embora, né? Ele vai trabalhar, vai receber um bom salário fora do país, né? Isso pode acontecer também se a gente não tiver uma inserção da classe da juventude trabalhadora na universidade, em outros espaços, mas a partir dessa formação de base. Porque senão o cara vai chegar lá, vai se formar engenheiro, não sei o quê, ou qualquer outra profissão, e vai, dentro das universidades, a gente também tem essa disputa, tem faculdade aí, USP, UF, enfim, oferecendo cadeiras de empreendedorismo, oferecendo disciplina, o cara volta para a favela para empreender ali na favela, que é a lógica da ONG, né? Viver da pobreza, é ganhar dinheiro com a fome. Então, assim, como blindar a juventude? É formação política, porque a direita, pela terceira via, né, tá fazendo, pela grande mídia, está fazendo formação política o tempo todo. Então, a gente também tem que estabelecer estratégias de formação política. Então, eu volto àquelas áreas que eu acho que são fundamentais. Educação popular e comunicação popular são fundamentais nessa disputa, nessa formação política, de maneira que a gente use uma educação popular como um antídoto, não a universidade, não a querer morar fora, mas como um antídoto a essa lógica desse discurso de empreendedorismo e tal, de exploração da classe trabalhadora. Mas que a gente forma intelectuais orgânicos, né? A galera que sai e volta, não quero morar na favela. Legítimo, mas que tenha essa relação, que não seja uma relação exploratória com os seus. E aí, em relação a 2016, né? 2013, será que teve impacto ali? Tem uma relação mais direta com a situação que a gente está hoje? Eu acho que essa pergunta está muito relacionada com a primeira, né? Que houve um desencontro, esse desencontro do jovem, né, com o sindicato. É uma falta de leitura conjuntural ou tem a ver com burocratismo sindical? Eu acho que essa movimentação que houve nas ruas em 2013, em seguida teve um grande movimento de ocupação das escolas em 2016. Então, assim, eu não vejo que a gente tenha perdido, no sentido, teve uma disputa das ruas ali, das pautas, né? A direita disputou esse movimento das ruas, né? A mídia pautou lá o tema corrupção e só mostrou que era contra a corrupção e direcionou, né, essa pauta. Porém, eu não vejo que essa juventude tenha contribuído, né, enfim, de alguma maneira para a situação que a gente está. Pelo contrário, acho que faltou aí uma disputa mais forte com essa juventude, mas eu acho que é entender também que, e aí pensando em conjuntura, que a situação que a gente está hoje não é uma questão econômica, de crise econômica, não é uma questão da pandemia em si, mas é um projeto. Né? O projeto do governo, que vem desde o Temer, que o Bolsonaro está dando continuidade, é um projeto de desmonte mesmo da escola pública, de privatização dos serviços básicos e de precarização do trabalho. Né? A carteira verde e amarela nada mais é do que isso. Né? É você te retirar direitos, é você sucatear ao máximo as possibilidades de luta e de mudança. Então, tem relação no sentido de resposta, né? No sentido de uma reação. Então, acho que o avanço que foi possibilitado pelo governo do PT, né?
junto, né, com essa movimentação nas ruas, isso gerou aí uma reação e a gente está sofrendo um pouco também desse impacto. Tem críticas aí que a gente já faz o tempo todo, que não cabe reforçar aqui, mas voltar a fazer um trabalho de base para abrir essa pressão novamente nas ruas, como a gente está fazendo agora, para tirar aí esse governo, não só o governo, né? Porque eu tenho até, inclusive, muito medo de tirar somente o Bolsonaro agora, porque eu acho que tem que tirar a chapa, né? Tem que tirar essa chapa que está no governo, que tem que sair para a gente poder, de fato, ter uma outra eleição agora. Então, eu penso que o enraizamento, né, novamente, dos sindicatos, dos grandes movimentos sociais mais robustos no território é fundamental para a gente ter uma mudança estrutural. Porque nos territórios a gente tem a Igreja Evangélica Pentecostal fazendo um trabalho de base de formação política à direita enorme, que não são todas as igrejas, estou aqui fazendo um recorte bem específico, e tem um poder, né, infelizmente, aí, que fere quem vive nas favelas, e a gente precisa se articular nos territórios para lutar contra isso. Acho que é isso, André. Não tem uma resposta definitiva, mas é um caminho aí que a gente precisa percorrer junto. Muito bem, então. Obrigado, Lourdinha. Obrigado, Douglas, pela contribuição aí para o nosso debate. E esse debate certamente vai continuar. Então, acho que a beleza também está nisso. Antes de encerrar, agora já estamos indo, então, para os nossos finalmente, né? Então, alguns comunicados. Então, basicamente 3. O primeiro, esse módulo, assim como os anteriores, eles são gravados, né? E, então, quem quiser assistir de novo, né, a gente já sabe de alguns grupos que já assistiram de novo, né, usem outros ambientes, outros espaços, né? Então, podem acessá-los na página da Semana Social Brasileira. Então, lá estão gravados, então, todos os módulos, né, desde o primeiro. Uma segunda informação. Então, nós vamos solicitar também a todas e todos vocês que participaram, né, ao longo deste curso, uma avaliação, né? Ela é rapidinha, são 5 questões, né, algumas mais rápidas assim, né? Mas é importante também a gente ter, então, esse retorno. Essa avaliação será enviada na sequência, depois do curso, né, para os contatos que vocês, então, proporcionaram. Então, é importante, eu reitero aqui, então, a importância, então, de vocês também contribuírem, né, respondendo, então, a essa avaliação. Um terceiro, então, já falei antes, então, que essa atividade é certificada, então, quem quiser, então, assinou lá, sempre preencheu, né, as informações na plataforma. Então, os certificados serão emitidos e vocês receberão aí dentro de 20 dias, então, esses certificados, de novo, pelo correio eletrônico, possivelmente, né? Então, por aquele contato que vocês proporcionaram. Então, os certificados, então, dentro de 20 dias serão enviados. Não sei se, Jardel, tem mais alguma questão, informação? Acho que não necessariamente informação, mesmo dizer que agradecer os dois que colocaram os temas para nós, né, e entender que esse tema não é um tema que fecha, que encerra aqui, são temas amplos e desafiadores, porque cada vez mais o sindicato é um desafio, né, pela baixa entre os trabalhadores sindicalizados, baixa entre os trabalhadores com condição de ser sindicalizado e mais baixa ainda os trabalhadores, né, registrados e que têm, né, apelo ao sindicato, digamos assim. Então, é um desafio, e também o desafio das periferias, né, e essa coisa toda que o Douglas trouxe nessas novas organizações, o lugar da juventude nas lutas, enfim, acho que essa aproximação das lutas históricas, né, com as lutas novas, né, que vão surgindo também. Enfim, no meio de tudo isso, a grande luta de classe, que é um desafio de ser entendida hoje também no contexto aí da classe trabalhadora. E dizer que, ou seja, não é algo que encerra aqui, é algo que continua. Acho que nós produzimos bem uma análise,
Eu acho que fica agora o desafio de produzir pontes concretas, ações concretas, né, de agora para frente, que nos ajuda a construir um novo projeto de sociedade, né, um novo projeto popular, que não deve passar apenas por eleição, mas deve passar por a construção de uma sociedade que, de fato, valorize os trabalhadores, considere as classes mais populares, né? Acho que isso é um desafio bem bacana. E a Semana Social, a sexta Semana Social, ela se estende, né, um tema que acho que o curso traz essas provocações para que também, durante, né, esse transcorrer da sexta Semana Social, essa pauta do trabalho, ela possa ser mais aguerrida, tanto no campo aí das nossas comunidades, no intra-igreja, né, e tal, mas também junto com os movimentos populares, junto com as ruas, como foi bastante falado aqui, junto com as diversas comunidades. Eu acho que o desafio é esse também, da gente fazer com que a sexta Semana Social enraize aí nas comunidades. O Douglas falou muito de enraizamento, né? Acho que isso é bem importante, fazer com que essa dimensão terra, teto e trabalho enraize como luta nas comunidades, luta conjunta, né? Luta do campo e da cidade, como foi colocado aqui. A sexta semana está posta, né, para encarar esses desafios, isso é muito importante. Então, um grande abraço a todas e a todos, que possamos encontrar em outros processos formativos, né, em outros espaços, e acho que vamos construindo. O Douglas, pelo menos, nos aproximamos mais este ano, né, nesse sentido da sexta semana, Pastoral Operária. A Lourdinha já vem de uma caminhada mais longa, então é bacana ir reconhecendo outras pessoas novas nesse caminho. Muito bem, obrigado, então, Jardel. Eu queria chamar também aí para a tela, então, a Jussi. Por favor, Jussi, também venha para a tela aí, então, para a Jussi, que nos acompanhou, então, fazendo esse trabalho de fundo, né? Mais um trabalho sumamente importante, né? Nessa noite, então, queremos também, então, trazê-la aí para, assim, agradecer, então, igualmente, a Jussi, né, a Lourdinha, ao Douglas, ao Jardel, agradecer também a toda a coordenação deste curso, né, que é uma coordenação maior, né, eu não vou me arriscar a citar todos os nomes, né, posso esquecer algum, né, mas então toda a coordenação também, então muito obrigado, né, e, enfim, finalmente, não menos importante, agradecer, então, a cada uma e cada um de vocês, né, que reservaram, né, essas 5 terças-feiras, né, durante esse mês de junho, então, para se dedicarem a esse tempo, tomarem esse tempo e dedicarem, então, esse tempo à formação, de vocês e à nossa formação nesse sentido. Então, obrigado, né, por esse tempo, e continuamos, então, né, então, obrigado a todas e todos. Obrigado. Continuamos, então, nessa caminhada. Se cuidem, para que possamos nos encontrar em outros momentos, né, de outra maneira. Então, fé na vida, fé na luta. Obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau. Um prazer.